Ok, vamos desconstruir isto. Acreditamos muitas vezes que a inteligência artificial é tipo sinónimo de automação instantânea, não é? Quase mágica, assim. Exato. Aquela ideia de que basta carregar num botão e pronto, a máquina resolve tudo lá atrás, sem precisarmos de perceber como. Pois, mas a realidade do código-fonte nas ferramentas mais avançadas contam uma história completamente diferente. E é por isso que estamos aqui para mais uma análise aprofundada. Olá, quem nos ouve. Hoje a nossa missão é olhar para debaixo do capô, por assim dizer, Certo? e vamos basear-nos em documentação técnica mesmo rigorosa. Ficheiros Python puros. A arquitetura interna do CRAG Core. Queremos focar a nossa atenção num elemento muito específico, o separador prompt, a área da engenharia de prompts. E o foco vai ser estritamente analítico e técnico. Perceber o que este separador faz de verdade, baseando-nos no comportamento do código e não naquilo que o marketing diz. Nem em suposições, claro. Exatamente. Vamos olhar para ficheiros centrais, nomeadamente o mainwindow.py e o ypromptengineering.py. Que são o coração da coisa. É que há uma tendência muito perigosa hoje em dia para tratar o software de IA como uma caixa negra, como se a intervenção humana fosse só dar um comando e esperar. Mas quer dizer, quando olhamos para este design e para o fluxo de trabalho principal, vemos logo que a intenção não é essa. Nada mesmo. A intenção arquitetónica é super estruturada e, curiosamente, exige muita deliberação humana, mais do que se esperaria num sistema de automação. E é precisamente isso que torna esta exploração tão relevante. Para perceber o impacto desta ferramenta, temos de ver onde ela mora no edifício do software. A sua localização geográfica, exato. Pois, porque não estamos a falar de um plugin que a pessoa instala a posteriori, ou daquelas janelas escondidas nos menus de definições avançadas. Não de todo. O separador prompt está instanciado logo diretamente na janela principal. Logo no arranque, no mainwindow.py. Exato. É um separador de primeira linha na interface de utilizador. Mas, em termos de engenharia, o que é que nos diz esta decisão de colocar isto logo na montra principal? Qual é a prioridade aqui? Bem, o que é fascinante aqui é o peso arquitetónico dessa escolha e o impacto que tem na gestão de memória do computador. Ah, claro, a alocação de recursos. Pois, quando um engenheiro instancia o módulo logo no processo de arranque, está a dizer ao sistema operativo para alocar memória e manter aquilo imediatamente acessível. Portanto, não é um carregamento preguiçoso, o tal lazy loading. Exatamente. Não é algo que só carrega se alguém por acaso clicar lá. A mensagem é: isto não é um acessório periférico. É a fundação da casa toda. Sim. O programa pressupõe que esta área vai ser usada constantemente. Isso faz-me pensar na forma como o próprio ecrã está organizado quando abrimos o separador. O design de painel duplo. Exato, não é só uma caixa de texto branco enorme. Está dividido em duas zonas funcionais a trabalhar em paralelo. De um lado tens a criação, do outro o arquivo. Pois, do lado esquerdo, o editor para afinar as variáveis dos modelos e do direito, uma biblioteca pesquisável para recuperar os modelos guardados. Que reflete as duas fases críticas do trabalho com modelos de linguagem de grande escala. Repara, isto é como ter uma cozinha profissional de um chefe de topo com duas bancadas perfeitamente organizadas. Gostei da analogia. Não é? Uma bancada é para criar as receitas, fazer os testes de ingredientes de forma isolada, e a outra é o arquivo das fichas técnicas, tudo organizado. Para que na hora de ponta a equipa saiba o que executar, sem hesitações. Em vez de ser, sei lá, um grelhador descartável que se usa uma vez e deita fora. E essa separação entre a experimentação e a execução é mesmo o cerne disto, o que nos leva à questão técnica de como estas receitas são guardadas. E aí é que a leitura do código me levanta algumas dúvidas, confesso. Então, Porque, ao analisarmos isto, vemos que usa um widget dedicado e um gestor suportado por uma base de dados SQLite, local. certo, persistência local. Mas, repara, uma base de dados local, numa era em que tudo está na cloud, desde os telemóveis aos servidores. Percebam onde quer-se chegar. Não é um passo atrás. Parece um bocado obsoleto não ter isto tudo numa nuvem qualquer. Parece. Mas se ligarmos isto ao panorama geral da arquitetura, a decisão do site SQL local é, na verdade, uma escolha de engenharia cirúrgica. Como assim? Imagina a latência de rede. A biblioteca de prompts não é só um arquivo morto. O utilizador está sempre a pesquisar, a filtrar, a carregar templates. Ah, e se cada clique fosse à nuvem, A interface ia engasgar. sofreria imenso com os atrasos. O site SQL permite que a leitura e a escrita ocorram em milissegundos.
Acompanha a velocidade do pensamento, digamos assim. Exatamente. E garante outra coisa vital, a segurança da propriedade intelectual. A lógica dos promptos não anda ali exposta em trânsito para a cloud sem necessidade. Ok, faz todo o sentido. A questão da latência comprou-me. Mas olha, o que me surpreende mesmo é a quantidade de metadados obrigatórios. Sim, é uma lista longa. Muito longa. Nome, categoria, setor, variáveis, tags de identificação e até um sistema de avaliações, os ratings. Pois é. Mas, fazendo aqui de advogado do diabo para quem nos ouve, não será burocracia a mais? Burocracia excessiva. Sim, para quem só quer atirar uma frase para um chatbot e ter o trabalho feito, obrigar a categorizar e avaliar cada prompt. Pareceria burocracia se isto fosse um bloco de notas pessoal, mas o objetivo, como vemos nos ficheiros, é criar e gerir templates RAG. Retrieval Augmented Generation. Exato. Num sistema RAG, o prompt é a lente com que a IA vai ler os documentos da empresa. Se essa lente estiver suja ou for diferente entre os vários colegas, é o caos. Claro, 20 pessoas a usar 20 variações não testadas. E terias um pesadelo de extração de dados. A exigência de metadados força a padronização. Transforma um simples repositório numa biblioteca governada. A governação de dados aplicada aos prompts. Precisamente. E é crucial notar o que isto não é. Isto não é um painel de publicação direta. Não serve para orquestrar newsletters e afins. Nada disso. É estritamente para controle interno. E o mais incrível é como este controlo reage ao que se passa à sua volta. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. O comportamento do código em relação a toda a aplicação, a chamada consciência de setor. O Sector Awareness, sim. O separador prompt escuta as alterações vindas do separador de configuração. Através das ligações de sinais na janela principal, certo? Exato, o signal wiring, porque não é eficiente o separador estar sempre a perguntar à base de dados se houve alterações. Consumia muito processamento. Fica ali passivo à espera. Isso. A arquitetura é baseada em eventos. Quando mudas o setor de trabalho para, digamos, marketing, é emitido um sinal. E o separador prompt recebe isso. Como está subscrito esse sinal, recebe-o, reavaliou o contexto e atualiza logo a vista da biblioteca para mostrar apenas o que é de marketing. É como um assistente invisível. É uma boa imagem. Imagina que estás prestes a entrar numa reunião de um cliente diferente e ele tira-te os manuais de legislação da secretária e mete lá as campanhas publicitárias. Tudo sem tu teres de pedir. Evita completamente a poluição cruzada de informação que não tem qualquer relação. E isso num sistema RAG é fundamental, não é? A IA é muito sensível ao contexto. Vital. Se misturares um prompt agressivo de rescisão contratual num ecrã de inquéritos de satisfação de clientes, o risco é gigante. Alguém clica no sítio errado e pronto. O signal wiring é mesmo um mecanismo de segurança em tempo real. Sem dúvida. Mas isso leva-nos a um ponto ainda mais denso da nossa exploração. A dada altura, a inteligência artificial tem de entrar em ação. Na própria redação destes modelos. Pois, o código suporta a geração de um prompt via LLM e a otimização de prompts já existentes. E a forma como isso é gerido é muito curiosa em termos de arquitetura. Os chamados worker threads, fios de execução secundários, certo? Exatamente. A comunicação com o modelo de linguagem é assíncrona e é gerida por fecheiros como o LML interface.py. Mas explica lá isso da assincronia para quem não está tão por dentro do desenvolvimento. Por que é que não corre tudo no processo principal? Porque quando chamas a IA, não sabes se ela demora 1 segundo ou 15 segundos a responder. Claro. Se corresse no fio principal, que é o que desenha os botões e detecta o rato, o ecrã congelava. Dava logo aquele aviso de não está a responder. Pois. Ao usar as worker threads, a interface não bloqueia. Podes continuar a trabalhar enquanto a IA pensa em pano de fundo. É um nível de detalhe impressionante. Mas é aqui que eu encontro o maior paradoxo desta arquitetura toda. Qual? A máquina gera o output e devolve o texto ao editor. E o código até mostra que há um caminho de sinal opcional para enviar logo para a pesquisa, o send to search. Sim, existe esse caminho opcional. Mas o fluxo desenhado e encorajado ativamente exige que o processo pare ali. Obriga o utilizador a rever, editar e depois a fazer o processo manual de copiar e colar para executar. É verdade, e pode parecer estranho. Parece pré-histórico. Se a IA pode fazer o trabalho todo e até tem via verde no código para executar, por que é que nos obrigam a esse copy-paste? Não é um passo atrás. Isto levanta uma questão importantíssima sobre governação de risco corporativo. A supremacia do controle humano.
Exato. O Human in the Loop, essa fricção manual que descreves, não é uma falha de design ou falta de capacidade, é intencional. Portanto, travar a automação é o objetivo. Completamente, o output volta ao editor para forçar um momento de reflexão obrigatório. A revisão humana explícita antes da utilização. Porque se um prompt tiver um viés oculto ou uma falácia lógica, Uma execução acidental e cega corrompia os teus dados todos. O sistema prefere sacrificar a velocidade pura em prol da fiabilidade corporativa. o utilizador mantém a autoridade total sobre o texto final. Ele é que decide onde aplicar. A IA não tem autoridade de execução por defeito. É um assistente espetacular para rascunhar, mas tu és o curador final. E se algo correr mal amanhã, há um humano responsável, em vez de um algoritmo opaco que tomou decisões sozinho. É essa a filosofia profunda de governação que a arquitetura suporta. Portanto, o que é que isto tudo significa? Trazendo as peças todas juntas. Significa que precisamos de precisão na linguagem e na forma como usamos isto. E de corrigir um equívoco enorme que as pessoas têm a usar o Cyrogar Core. O do separador procedures, não é? Pois, há quem olhe para outros separadores como o procedimento gerido lá no UI procedures.pe e veja campos de teste para a IA. E assumem que estão a fazer engenharia de prompts ali mesmo. Exatamente. Acham que está tudo misturado. Mas o papel desses campos é completamente diferente. Arquitetonicamente incompatível até. Deixa ver se consigo traçar uma linha clara. O separador prompt, este que estivemos a dissecar hoje, é a fábrica que constrói a máquina. A engenharia meticulosa. E o separador procedures é a máquina a funcionar na linha de montagem. Certo. Validação absoluta. O procedures serve para a geração operacional de documentos, o output. Onde inseres os dados reais do dia-a-dia e pedes o relatório. Sim, mas a regra de ouro que a IA vai usar para criar esse relatório foi definida, testada e guardada no separador de engenharia de prompts. Que é estritamente para os templates RAG reutilizáveis. As pessoas usam teclados nos dois lados, mas as missões são opostas. E compreender esta diferença é o passo crítico para extrair o valor máximo do software com segurança. Incrível como o código revela mesmo tudo isto. Para quem nos ouve, em forma de resumo rápido, o separador prompt é uma camada de design extremamente controlada. Com persistência local no tal SQLite. Sincronização de contexto por setor, para evitar erros. Aceleração via IA nos bastidores. Mas sempre com revisão humana obrigatória. E a grande lição de interagir com estes sistemas tão complexos é que a verdadeira eficiência não está na automação cega e invisível. Está na criação de bibliotecas rigorosas que mantêm o humano no controlo das decisões. E isso deixa-nos com um ponto interessante para pensar. Deixa no ar um pensamento provocador para quem nos ouve, baseado nisto tudo. Força. Considerando este nível todo de detalhe governamental que o sistema aplica a gravar metadados, a avaliar, a isolar contextos, Sim. estaremos a caminhar para um futuro onde a propriedade intelectual mais valiosa de uma empresa já não é o código que desenvolve, ou os dados brutos. Uau. A biblioteca de prompts. A biblioteca meticulosamente refinada de instruções que os especialistas da empresa desenharam para falar com a inteligência artificial. É muito provável que sim. A forma como falamos com a IA vai ser o grande diferencial competitivo. E é com esta reflexão profunda que terminamos a nossa exploração de hoje. Continuem curiosos e a pensar de forma crítica sobre as ferramentas que usam. Até à próxima análise aprofundada.